vocês? Bem-vindas a mais um Talk da CIA. Hoje a gente tem o prazer de receber de novo a Tati, a Cibele, da Go Ahead for You. São nossas parceiras aí de negócios há algum tempo já da CIA. Eu sou a Nara, a Marina se apresenta depois. Nós formamos a Companhia Empreendedora há 4 anos, com a missão de conectar as mulheres empreendedoras, porque a gente entende que a gente fica muito sozinha no nosso mundo empreendedor e falta um pouco de calor humano, de troca, de saber como é que a outra pessoa está lidando com os problemas. Isso já era assim antes da quarentena, imagina agora com a quarentena, né? Antes da quarentena, a gente fazia nossos encontros ao vivo, em algumas manhãs, a gente já teve muitas manhãs gostosas com empreendedoras, a gente comia uma comidinha gostosa, tomava café, batia muito papo, dava muitos abraços e beijos. Agora, por enquanto, a gente está aqui nessa telinha e é o que dá para fazer, estamos felizes com isso e vamos embora. Na companhia, além desses encontros, a gente dá aulas, mentorias, consultorias de marketing digital para as empreendedoras, já há algum tempo também. E a gente faz algumas parcerias que sejam legais para as empreendedoras, como que a gente tem com a Go Ahead, que a gente acredita que é uma empresa que pensa muito na empreendedora e que quer que a empreendedora alavanque seus negócios, que é o objetivo da companhia, né? A gente dá ferramentas para as empreendedoras alavancarem seus negócios, que no final do dia é isso que todo mundo quer: vender mais, ter mais lucro, ter um negócio mais rentável, enfim, ter sucesso, né? É o que a gente quer. Então, obrigada, Tati, obrigada, Cibele, que são as duas sócias da Go Ahead. Depois desse podcast, a gente vai passar lá para a Raquel, da Compasso, que ela vai transformar isso tudo em podcast. Então, já agradeço ela por aqui, ela está sempre com a gente. Hoje ela teve um imprevisto, não está aqui, mas ela vai transformar tudo isso aqui no podcast para a gente. Má? Olá, boa noite a todas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Marina, sócia da Nara aqui na Companhia Empreendedora. É um prazer estar aqui com todas vocês. Tem sido uma jornada incrível esses últimos 5 meses, apesar de tudo, porque a gente conseguiu viabilizar os workshops que eram presenciais da companhia em talks quinzenais. Obrigada a Tati e a Cibele da Go Ahead for You pela super parceria com a Companhia Empreendedora. É realmente um prazer ter vocês conosco e a gente sabe o quanto as nossas empreendedoras curtem os talks com vocês e quanto elas curtem participar dos cursos exclusivos que a Go Ahead for You oferece. Nossas empreendedoras sempre têm algum desconto nos cursos da Go Ahead, então não só é incrível fazer, como a gente sabe que as nossas empreendedoras são muitíssimo bem treinadas e cuidadas pela Cibele e pela Tati. Obrigada também novamente para a Raquel, da Compasso Lab, que viabilizou um sonho nosso, meu e da Nara, em transformar algum material da Companhia Empreendedora em podcast. E a gente achou que era uma oportunidade maravilhosa aproveitar as gravações dos talks e transformar em podcasts. Ontem a gente colocou o 4º episódio no ar, então quem ainda não conhece o nosso canal, a gente está tanto no Spotify quanto no Google Podcast, no Apple, enfim, como a Nara falou, são 8 canais onde vocês podem ouvir nosso podcast. E para quem ainda não assistiu todos os outros talks que a gente vem fazendo desde o começo de abril, é só entrar no nosso canal lá do YouTube, que é o www.youtube.com/Companhia Empreendedora. Então, sejam todas muito bem-vindas e aproveitem, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse talk com a Tati. Tati, a palavra é sua. Oi, meninas. Em primeiro lugar, um prazer. O prazer é nosso de estar aqui. A gente adora esses talks. A gente tem uma grande... A gente se sente muito realizada com essa parceria. E tanto eu quanto a Cibele, a minha sócia, nós somos empreendedoras, como todas que estão aqui. Então, para a gente tem um valor especial, tem um significado especial essa parceria que a gente tem com a Companhia Empreendedora. Hoje a gente vai falar de um tema que é justamente está presente no dia a dia de todo mundo, né? A gente vai falar sobre
A gente vai trazer insights e práticas aplicáveis sobre como negociar melhor e obter o que você busca no dia a dia. Negociação é um tema que já faz parte dos nossos cursos há muitos anos. A gente já treinou inúmeras equipes em negociação ao longo dos últimos 9 anos. E na Go Ahead For You, a gente usa a metodologia de Harvard de negociação. E para a gente é sempre um prazer ver negociadores realizados aplicando na prática os conteúdos que a gente traz. Então, para me apresentar, eu sou Tatiana, sócia da Go Ahead For You, e nós somos uma escola de habilidades técnicas e comportamentais que são essenciais para a sua carreira, para o seu negócio, como negociação, oratória, produtividade, como gerir seu negócio, vendas, enfim, são aquelas habilidades que são super importantes e que a gente não aprende na escola. E a gente sabe que hoje em dia a gente recebe todos os dias uma enxurrada de informação, que o tempo é cada vez mais precioso, mas que a necessidade de aprendizado contínuo ela é latente. Então, a nossa proposta, a nossa missão na Go Ahead Escola de Habilidades é justamente estudar temas a fundo, temas que são relevantes para a trajetória de empreendedores e de profissionais de uma maneira geral. A gente simplifica esses conteúdos, então a gente estuda os conteúdos completos, mas traz eles de uma forma simplificada e de uma forma que as pessoas consigam transformar em aplicação, em realmente aproveitamento para o teu dia a dia. Então, o nosso compromisso, ele é com você. A gente brinca que é sem blá, 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 sem mimimi. É o nosso compromisso com você de aplicabilidade e a gente fica feliz quando a gente sai dos cursos e vê que as pessoas conseguem aplicar no dia seguinte, na hora seguinte, o que aprendeu e realmente se tornar mais realizado. Então, eu já treinei, ao longo desses últimos 9 anos, eu já treinei mais de 6 mil pessoas, e no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, em negociação, em vendas e nos principais temas de comunicação. E em negociação especificamente, a gente treinou empresas como Bayer, KN, Roche, Axê, Laboratórios, Basso, enfim, mais de 100 empresas que atuaram com a gente nesse tema. Então, trazendo negociação para o nosso dia a dia. O que muda nas negociações durante a pandemia? O que a gente vê de uma maneira geral, e a ciência da decisão, ela é uma ciência já bastante, uma ciência comportamental bastante estudada e com bastante pesquisa. O que a gente sabe é que quando a gente vai tomar uma decisão numa negociação, a gente sempre usa um valor como referencial. Então, as decisões, de uma maneira geral, elas carregam um componente super importante para qualquer um que tá buscando uma melhor alternativa, que é a questão de eu busco ser referencial. E aí, quando eu busco esse referencial, eu busco esse referencial porque eu preciso ancorar a minha decisão. E a gente usa sempre um paradigma, alguma coisa que a gente conhece. O mais interessante é que a gente está vivendo uma mudança. Então, a pandemia alterou muita coisa, a gente já percebeu isso. Mas o mais interessante é que um dos maiores impactos da pandemia é ter alterado o paradigma das coisas. E quando altera o paradigma das coisas, altera também a espinha dorsal da percepção de valor. Então, o que antes podia valer muito, agora vale muito menos. E antes, o que valia pouco, agora pode valer muito. Então, por exemplo, antes podia valer muito pouco a gente ter um computador para um filho pequeno em casa. Então, geralmente o que a gente fazia era manter os filhos menores, os filhos pequenos, fora dos eletrônicos, né? Agora tem um valor danado, o valor é outro de ter um computador em casa para o filho. Uma outra coisa, um outro exemplo que a gente tem é o preço do barril de petróleo, indo para um exemplo que seja mais macro. Pela primeira vez foi negociado no valor negativo o preço do barril de petróleo. Então, isso altera mercados inteiros, como, por exemplo, o mercado imobiliário, o mercado de entretenimento, e muda o valor das coisas. E quando muda o valor das coisas, muda a espinha dorsal do que é valor
do que é preço, e automaticamente tudo entra em renegociação. Então, se muda o valor, vai ser renegociado. Então, a gente renegociou, e provavelmente todo mundo deve ter vivido isso, renegociou o valor dos aluguéis, o valor das escolas, os salários, a gente renegociou o tempo com a família, enfim, tudo foi revisto. E, com isso, a negociação ela passa a ser uma disciplina fundamental. Então, se antes a negociação ela já era uma disciplina que, de acordo com o LinkedIn, com as pesquisas de uma maneira geral, já era uma disciplina importante, o que a gente vê esse ano como que foi divulgado e que está sendo super falado entre as top habilidades, as habilidades principais que o LinkedIn diz que as empresas, de uma maneira geral, procuram nos profissionais, a gente vê aqui negociação, persuasão, todos estão dentro da mesma disciplina, eles fazem, é considerado uma das 5 principais habilidades comportamentais. E a negociação, ela entra como uma habilidade relacional ou uma habilidade comportamental, porque no final das contas, ela tem a ver com a maneira como a gente reage, a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se relaciona com as outras partes ou com a outra parte quando a gente tem que encontrar um terreno comum. Então, aqui vem a primeira pergunta para a gente pensar. Quando a gente negocia, para e pensa um pouquinho. Quando que você negocia no teu dia a dia? Na vida pessoal ou na vida profissional? O que a gente diz é que a gente negocia o tempo todo. Com o chefe, com o cônjuge, com os filhos, com os colegas de trabalho, enfim, quase todo mundo a gente negocia. Quem tem filho adolescente, por exemplo, quanto que você negocia no dia a dia? Tá? Então, a vida é uma eterna negociação. Por exemplo, essa imagem que a gente tem aqui, que eu vou compartilhar na tela com vocês, isso é uma negociação? O que vocês acham? É uma negociação. Então, o bebê chorando é uma negociação. E a gente encontra negociações nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, como o bebê chorando, como a relação que a gente tem com os filhos, como a relação que a gente tem com o cônjuge, como a relação que a gente tem com os colegas de trabalho, quanto nas negociações mais formais, em que realmente a gente tem uma barganha em cima da mesa e que a gente vai trabalhando aquela barganha. Então, apesar da gente ser super treinado em negociação, porque a gente negocia desde que a gente nasceu, todos os dias, inúmeras vezes por dia, a gente muitas vezes sai das negociações com a seguinte percepção. Você sai de uma conversa com a seguinte percepção: poxa, eu poderia ter alcançado mais. Poxa, eu poderia ter, nessa conversa, feito alguma coisa diferente. E por que isso acontece? Porque a gente negocia intuitivamente desde que a gente nasceu. Então, como é intuitivo, o que acaba acontecendo é que a gente não sabe o que a gente faz bem e o que a gente faz mal. A gente vai fazendo. E ainda por cima, é uma habilidade que a gente treina praticamente todos os dias. Praticamente não, a gente treina inúmeras vezes todos os dias. Então, é uma habilidade extremamente consolidada. As práticas e os comportamentos que a gente tem em negociação, eles são extremamente solidificados, extremamente arraigados e são intuitivos. Então, o que acaba acontecendo é que eu percebo que tem alguma coisa que eu posso fazer diferente, mas muitas vezes eu não consigo diferenciar identificar o que é que eu posso fazer diferente, e às vezes eu até identifico, mas eu não sei como fazer isso diferente. E aí vem o primeiro insight para você. Negociadores habilidosos têm uma consciência super grande de como negociam, quando negociam e quando está acontecendo uma negociação e sabem exatamente como eles estão fazendo as concessões. E aí, tanto nas negociações, aquelas negociações corriqueiras que a gente tem, como a gente falou, com o filho, ou com o colega de trabalho, por exemplo, onde que nós vamos almoçar? Ou aquelas negociações que a gente tem aos domingos, vamos almoçar num restaurante ou vamos ficar em casa durante a pandemia? E se nós vamos almoçar no restaurante,
em que restaurante nós vamos? Isso é uma negociação. Né? E uma negociação pode ser tanto corriqueira, quanto pode ser uma negociação super formal, com altos protocolos e super estruturada, como, por exemplo, uma negociação de líderes ou embaixadores na ONU, por exemplo, que tem um baita de um protocolo, tem já alguns elementos estabelecidos de como é que as coisas devem ser, tem uma formalização super grande. Então, as negociações, elas acontecem o tempo todo. Agora, negociadores habilidosos têm uma consciência muito grande de que essas negociações não só acontecem o tempo todo, mas eles têm uma consciência grande de quando eles estão negociando. E com isso, conseguem ter uma visão que a gente chama de visão de helicóptero, uma visão estratégica, uma visão de olhar de cima. E aí, como é que isso acontece? Estou compartilhando a minha tela aqui com vocês que quando a gente olha com negociadores habilidosos, a gente vê muito claramente em negociadores habilidosos dois grandes comportamentos. O negociador habilidoso, assim como todos os negociadores de uma maneira geral, tem um foco muito grande em o que está sendo negociado, que é o que a gente chama de conteúdo. Então, o que eu estou negociando? Eu estou negociando a minha casa, eu estou negociando o produto que eu estou vendendo, eu estou negociando tempo, enfim, o que está sendo negociado. Essa percepção e esse entendimento, a maior parte dos negociadores conseguem identificar. Agora, o que a gente percebe em negociadores que são realmente habilidosos é que, além de ter uma consciência muito grande do que está sendo negociado, que é o conteúdo, também tem uma consciência, um entendimento muito grande do como está sendo negociado. Então, quais são os movimentos que estão sendo feitos ali? Qual é o timing do que está acontecendo? Quais são as práticas? Quais são as táticas e as técnicas que estão sendo utilizadas para balancear poder e para conseguir mover as decisões e as concessões de cada uma das partes. E aí o que é interessante aqui na hora, isso é um círculo e eles estão combinados. Quando a gente consegue conectar o que está sendo negociado com como está sendo negociado, a gente consegue olhar de cima e ter o que a gente chama de visão de helicóptero. E a visão de helicóptero nada mais é do que em estratégia, por exemplo, que também é uma disciplina que usa muito a tomada de decisão, é o que a gente chama de big picture, ou visão abrangente, ou visão geral. Que é olhar uma situação de cima e conseguir tomar boas decisões. Então, por exemplo, várias de vocês moram em São Paulo, mas mesmo quem não mora em São Paulo, conhece uma grande cidade, por mais que more numa cidade pequena, já viveu essa realidade de grande cidade. Então, por exemplo, imagina que agora, graças a Deus, a gente está vivendo muito menos disso, mas imagina que você está num baita trânsito, na Marginal Tietê, 6 horas da tarde, numa sexta-feira. Aí, o que você tem do teu carro? Você tem a visão. Se você olha do teu carro de trás do volante, assim, o que você vê? Você vê provavelmente 2 carros para frente, você olha pelo espelho e vê talvez 2 carros para trás, você olha para o lado, vê 1 ou 2 carros, e para o outro lado também. Tá? Você consegue traçar ali uma rota de fuga em que, sem usar um Waze, né? Em que você realmente consegue escapar dali muito rápido? Provavelmente a resposta é não, né? E aí, o que acontece se a gente tiver a visão do mesmo lugar, mas subindo no helicóptero? Eu consigo olhar de cima e realmente estabelecer estratégias, saídas e formas mais eficientes de alcançar o que eu estou buscando, o meu resultado. Isso é o que a gente chama de visão de helicóptero. Então, ponto número 1. Ter uma consciência de quando a gente está negociando, e a gente vai trazer para vocês algumas técnicas e alguns recursos para a gente identificar quando a gente está negociando, identificar alguns elementos que acontecem em negociação, mas ter essa consciência de quando a gente está negociando e como está negociando é o primeiro insight que nós teremos a trazer para vocês. E por que isso é importante? Porque as negociações, elas são recheadas, elas têm uma grande característica que é um paradoxo, que são as concessões. As concessões, elas são paradoxo em negociação porque
as partes, de uma maneira geral, buscam maximizar seus resultados. A negociação acontece toda vez que eu quero influenciar a outra parte para alguma ação, para alguma decisão. Então, eu estou buscando essa influência. Então, o que eu faço? Eu quero maximizar meu resultado. Eu quero que a outra parte adote o meu ponto de vista, ou que a outra parte me conceda alguma ação, ou que a outra parte abaixe o preço, ou que a outra parte compre. Enfim, eu quero que a outra parte faça alguma coisa. E aí, o que eu quero fazer? Quero maximizar meus resultados para alcançar o que eu estou buscando. Só que, ao longo da negociação, eu tenho que ir fazendo concessões. E à medida que eu vou fazendo concessões, isso diminui o meu potencial de maximizar os ganhos. Então, o que é chave em negociações é gerenciar o que a gente chama de concessões. E a concessão vem de conceder. Eu cedo alguma coisa e, de preferência, eu obtenho alguma outra coisa de igual valor em troca daquilo. Então, a concessão, quando eu cedo ou quando eu obtenho aquela concessão, é o resultado que a gente tem das negociações. E aí, a maneira como a gente faz as concessões, ela tem a ver com aquele sentimento final que a gente tem de qualquer negociação. Poxa, eu podia ter obtido mais essa conversa. Ou eu devia ter abordado esse assunto de uma outra forma para direcionar a decisão dessa pessoa. Ou ainda um outro sentimento que é comum como resultado de algumas negociações cara, toda vez eu cometo esse mesmo equívoco, eu sempre caio na mesma armadilha. E essa pessoa sempre consegue me levar para o mesmo lugar. De novo, toma as mesmas decisões. O que esses sentimentos querem dizer? Eles querem dizer, eu deveria ter feito concessões de forma diferente. Eu poderia ter agido diferente, influenciado o comportamento da outra parte de maneira diferente. Ou eu poderia ter reagido à maneira como a outra parte estava me influenciando de uma outra forma. Então, no final das contas, trazendo para o nosso dia a dia o segredo do resultado de uma negociação está nas concessões. No quanto a gente concede, no como a gente concede, no que a gente concede e o que eu busco de concessão da outra parte. Isso é o que, de uma maneira super simplificada, significa negociações. E aí, vamos agora às dicas e aos insights do que é negociação e de como a gente pode negociar melhor. Então, o que a gente identifica? A gente identifica 9 blocos de comportamentos que influenciam totalmente a maneira como a gente faz e como a gente obtém as concessões no dia a dia. E a gente vai compartilhar aqui com vocês, de uma forma didática e de uma forma simples, 3 desses pontos para que você possa aplicar amanhã ou até hoje mesmo na conversa com a família, no teu trabalho, enfim, no teu negócio, com os teus clientes ou com qualquer outra negociação que você tenha no dia a dia. E a ideia é impactar e ajudar a melhorar o resultado das suas negociações de imediato. E aqui tem uma ressalva. Eu vou trazer o recurso técnico de uma maneira aplicada. Então, a gente vai transitar entre uma linguagem bem natural do dia a dia, bem corriqueira do dia a dia, e vamos trazer o que acontece no dia a dia para uma linguagem técnica. Eu vou traduzindo para vocês o que significa cada elemento. E aí, o que a gente faz, na verdade, na Go Ahead de uma maneira geral? A gente entende os principais comportamentos e as práticas dos profissionais habilidosos naquela disciplina que a gente tá estudando e traz esses comportamentos, essas práticas em forma de atividades e ações que qualquer um pode fazer e se desenvolver como um profissional habilidoso naquele tema. Então, das 3 dicas, aqui vai a primeira. Então, a primeira delas deixa o compromisso assumido pela outra parte bem concluído. O que significa isso? Durante todo o processo da negociação,
cada vez que a outra parte realiza uma concessão, o que a gente deve fazer é trancar essa concessão. E a gente faz isso através de uma pergunta, repetindo essa concessão em voz alta, através de uma pergunta reflexiva. Eu já mostro para vocês como é que a gente faz isso. Deixa eu contar o que significa isso. Trancar a concessão e seguir para o próximo assunto. Isso parece super óbvio, mas por que isso é importante? Vou contar uma história. Eu tenho um amigo que ele é um grande vendedor, ele é diretor comercial numa grande empresa, uma empresa que a maior parte de nós conhecemos, e ele tem uma experiência muito grande, ele é um grande vendedor, um grande negociador, e ele tem uma experiência muito grande em negociações de uma maneira geral. E uma vez a gente estava almoçando e ele me virou para mim e falou assim, Tati, um dos maiores desafios que eu tenho é com o meu chefe, não está nem com os clientes, está com o meu chefe. Eu falei, por quê? Sabe, porque há muitos anos eu me reporto para os americanos, para os europeus, e aí meu chefe vem aqui para o Brasil, a gente vai visitar os clientes, e aí nas reuniões com os clientes sempre têm a conversa sempre é muito boa, né? E aí a conversa sempre gira em torno de, muito bom, vamos seguir. E aí ele pergunta para as pessoas, e vamos para os próximos passos? As pessoas, e os clientes falam, vamos, tá ótimo, manda as informações, tá ótimo, tal. Enfim. E aí ele virou e falou assim, a dificuldade tá aqui, em explicar para o meu chefe, que é gringo, que no Brasil, o sim quer dizer talvez. E o talvez quer dizer não. E aí eu virei para ele e falei assim, beleza, e o não quer dizer o quê? Ele falou assim, o não é muito difícil de ouvir no Brasil. Por quê? Porque a gente tem aquele jeito brasileiro de ser gentil, de não ser preciso. Na nossa cultura, a gente não deixa as coisas tão definidas, às vezes a gente deixa meio vago. É o famoso passa lá, é o famoso vou ver, é o famoso quem sabe, que é muito característico de culturas extremamente relacionais, como, por exemplo, a cultura brasileira, a cultura latina, de uma maneira geral. E aí o que acaba acontecendo é que as negociações ficam soltas. E aí, às vezes, a gente acha que encerrou uma negociação, fechou uma negociação, e no final das contas, essa negociação está ainda rolando, ainda está solta. E aí, é simples, né? Mas quando você tiver numa negociação, tranca o acordo. Confirma com... por exemplo, se a pessoa vira numa negociação e fala, tá bom, nós podemos entregar nesse prazo para você. Então, o que você faz? Utiliza o que a gente chama de uma pergunta ou uma declaração reflexiva. Repete o que a pessoa fala. Que se ela fala, ok, nós podemos entregar nesse prazo para você. Você fala assim, muito bom. Então, você está me dizendo que pode entregar nesse prazo. Então, isso já está acordado, isso já está definido. Ponto. Simples assim. Obtém um sim da pessoa nesse caso. Sela o assunto. Encerra o assunto. Deixa claro o que está sendo negociado. Parece uma coisa super simples, mas a maior parte das negociações que a gente vê no dia a dia, elas voltam a ser abertas, voltam a ser renegociadas. E por quê? A gente já vai dar um exemplo de empreendedor. Porque a gente não fecha a negociação, não sela a concessão que a gente recebeu ali naquele momento. E no cinema tem um monte dessas negociações. Depois eu indico para vocês alguns filmes que são forrados e que são super legais para a gente ver e tomar consciência e aprender com essas cenas de negociação. Então, parem e pensem um pouquinho. A gente tem ali, é uma comédia, mas dá para a gente ver claramente ali, essa é a razão pela qual eu trouxe esse filme, dá para a gente ver claramente duas grandes negociações. E as duas negociações em forma de barganha. Às vezes as negociações, elas vêm mais não tão explícitas, como a barganha explícita, né? Às vezes elas vêm mais... os limites da negociação e o objeto da negociação é mais intangível. Quando, por exemplo, a gente está negociando espaço, quando a gente está negociando posição, quando a gente está negociando algumas questões relacionais, as negociações elas vêm em forma de objetos menos tangíveis. Aqui, no caso, por exemplo, eles estavam negociando, tinham duas grandes barganhas. O personagem, o adulto, queria que as crianças atuassem como filhos deles por um fim de semana, enfim, para ele conquistar uma moça. E aí as crianças perceberam que tinha valor aquilo, elas viram que tinha valor, e aí foram negociar com ele.
Então, esse é uma das coisas super legais, que ajudam a gente a obter mais concessões. A gente identificar que a gente tem valor. Isso tem a ver com o terceiro comportamento que a gente vai compartilhar com vocês logo mais. Vamos guardar essa informação. Agora, quero trazer para vocês a reflexão do sentido. Do seguinte, na negociação com a menina, que foi a primeira negociação, a primeira barganha que a gente vê, vejam que, como é que eles selaram o acordo? Eles fizeram lá, teve uma série de concessões ao longo da conversa. A menina começou super alto, depois ele falou não, aí a menina baixou, aí falou não, abaixou, até que selaram o acordo. Como eles selaram o acordo? Vocês se lembram? O que ele fez? Ele usou uma cena clássica de selar acordo. Ele falou assim, então fechado. E fez ali o aperto de mão. Tem várias formas de selar acordo, essa é uma das mais clássicas, uma das mais conhecidas, que é o aperto de mão. Naquela época que você falava assim, a gente negocia no fio do bigode, o que significa isso? O fio do bigode era o que selava o acordo, era o contrato, era o que tinha ali assinado entre as duas partes, e assinava com a confiança, né? Assinava com o fio do bigode. Então, eu te dou um pedaço de mim para você, como um acordo, como contrato. Então, eles selaram com um aperto de mão. E o personagem adulto, ele fez esse movimento. Ele falou assim, então ótimo, fechado, temos um acordo. E estendeu a mão para ela, fechou ali. E a outra, quando o menino estava negociando, que ele começa querendo ir para Havaí, depois quer o pônei colorido, depois não sei o quê, também teve uma barganha aí, concessão, não, até que chegaram num ponto comum. E aí, como é que o personagem adulto fecha de novo? Ele fala assim, beleza, então tá fechado. Temos um acordo? Então são formas de deixar. Ele delimitou muito claramente como era aquela negociação. E aí, com alguns perfis de pessoas, que a gente já conhece esses perfis, com crianças é uma delas, mas no dia a dia a gente encontra um monte de adulto, que você tem que selar direito a negociação, senão aquele negócio volta. E na hora que você fala, já fechei, o negócio volta, e aí não fechou, enfim. Então, sela o acordo. E no Brasil, nas culturas latino-americanas, latinas de uma maneira geral, essa é uma questão cultural super importante. Fecha o acordo. Porque a gente tem uma cultura em que esse elemento é um elemento super crítico. Então, essa é a primeira dica em termos de concessão para vocês. A segunda, aqui entra o segundo ponto, que é sempre pedir algo de igual valor em troca quando você fizer uma concessão. Parece óbvio, né? E a gente já ouviu isso várias vezes. Sempre que você fizer uma concessão, pede da outra parte algo de igual valor em troca. Super básico, mas olha um exemplo comum que a gente vê e que talvez faça parte da sua realidade, que acontece muito agora, por exemplo, com e-commerce. Esse é um exemplo real de uma pessoa que a gente conhece, que vende via Mercado Livre, via via e-commerce mesmo, essas plataformas. Então, tá lá vendendo, aí o cliente pede um desconto de 10%, por exemplo. Aí você concede o desconto de 10%. Depois que concede o desconto de 10%, aí o cliente vira e fala assim, mas tem que pagar frete? Ainda tem o frete? E aí reabre a negociação para te trazer mais uma concessão. Tá? Então, a forma de vencer isso é ter muito claro que o desconto, por exemplo, para quê? Algumas premissas. Mas por quê? Parte do cliente. Ué? Parte do consumidor. Desse que já... E, então, quando você fizer uma concessão, garante que a outra parte, o outro lado, atrela, tem certeza que identifica que ele está recebendo uma concessão e, em troca disso, ele vai fazer uma concessão, ele vai deixar de pedir mais uma concessão. Delimita ali a negociação. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que a gente dá os 10% de desconto, depois a gente tem que conceder o frete, depois a gente tem que conceder mais uma série de outras coisas e a nossa margem, a nossa rentabilidade acaba sendo comprometida totalmente. Isso é super comum, tanto quando a gente está vendendo, quanto em alguns casos
quando a gente está comprando. Quando a gente encontra um negociador habilidoso ou um negociador do outro lado que percebe que a gente não delimitou e não estabeleceu a zona daquela negociação. E aí eu vou mostrar para vocês um filme que mostra exatamente, é uma cena de novo, tem uns 2 minutos, é um pedacinho do filme que mostra uma cena de negociação e aí mostra o que acontece se a gente não só não sela a concessão, como se a gente também não pede algo, não percebe o valor do que a gente está colocando ali. Essa é mais uma cena de comédia, de negociação, mas o que a gente tem ali como característica dessa cena? Em primeiro lugar, é um exemplo do que acontece quando a gente não sela os limites da negociação. Então, quando você entra numa negociação e não sabe exatamente qual o valor daquilo que você tem e não delimita a negociação, você acaba entregando muito mais do que deveria. E aí, olha o que acontece. Olha como é que são feitas as concessões e, de novo, dá para ver muito claramente as concessões nessa cena. Começa com... É uma negociação... O árabe que tá vestido, ele é um terrorista que diz que ele, enfim, matou aquela pessoa que ele mostra a foto no celular. E aí, um dos personagens liga e fala assim, eu vi ele circulando no América, então eu sei que você não matou e vou contar para todo mundo e isso vai acabar com a tua reputação. Então, o que está sendo negociado ali é a reputação do terrorista, né? E aí ele fala assim, ótimo, tá bom, vai. Então, você tem alguma coisa valiosa na tua mão. O que você quer? Então, ele deixou para o outro abrir a negociação e estabelecer qual era o valor que ele queria ali. Aí ele começa a pedir. Eu quero toda a rede de restaurantes. E aí, como um bom negociador, o que o árabe terrorista faz? Primeira coisa que ele fala é não. E aí, essa é uma das técnicas, uma das táticas de negociação que a gente trabalha exaustivamente no curso. Sempre fala não para a primeira oferta. Mesmo que aquela oferta já seja boa o suficiente. Então, assim, rede de restaurantes, não. 50% da rede, não. Vai diminuindo. 25% da rede, não. Lojinha de iogurte. Beleza, lojinha de iogurte pode ser. E aí ele vai pedir, quero as suas mulheres, quero não sei o quê. Enfim, termina com muito pouco do que ele do que ele buscou logo de início. Então aqui está um exemplo de como fazer concessões de uma maneira desgovernada e nem selar as concessões que você recebe e nem ter consciência do que você está pedindo e ainda por cima não pedir as coisas, não pedir concessões em troca do que você tem de valor na tua mão. Aí o terceiro ponto as negociações, e esse é um ponto super importante. As negociações, elas são recheadas de emoções. E elas são recheadas de ego também. E por que isso? Porque as negociações, elas estão intimamente relacionadas com a percepção de poder. Então, vou fazer uma pergunta para você, para a gente ilustrar esse ponto. Se você sabe, para e pensa, se você sabe que uma pessoa não tem poder nenhum de decisão, naquela conversa que vocês têm, que ela não manda nada naquela decisão, você vai fazer uma concessão para essa pessoa? Para e pensa um pouquinho. Você faz uma concessão para uma pessoa que você sabe que não apita nada? Não, né? Então, eu faço essa pergunta de uma maneira quase retórica em todos os cursos que a gente dá. E sempre a resposta é não. E por que não? Isso é instintivo, isso é intuitivo. Porque a gente só faz concessão para quem a gente acha que tem poder. Por isso, a percepção de poder é fundamental em negociação. E o que vale é a percepção, não é o poder em si. É a percepção, é o quanto que eu acho que a outra parte tem a mais ou a menos de poder do que eu. Quanto menos a minha percepção de poder, mais eu concedo
para a pessoa. Quanto menos eu acho que eu tenho poder, mais eu concedo para outra parte. Então, a forma de gerenciar a percepção de poder numa negociação é crítica. E a gente gerencia essa percepção de poder através das táticas. São aquelas artimanhas que são super conhecidas, mas que são super eficazes em negociação. As táticas, elas têm um efeito psicológico enorme em todos nós. Elas são capazes de mover grandes emoções, grandes ações, porque elas mexem, elas movem grandes emoções. E a percepção de poder, ela afeta a nossa emoção, ela tem um impacto na maneira como a gente concede, porque ela afeta a nossa confiança. Então, a confiança, como faz uma negociação na confiança e como adquirir isso? Quando a gente tem confiança, a gente se torna menos suscetível a essas táticas e a ser traído pelas nossas emoções. Então, o que acaba acontecendo nas negociações é que a gente toma decisões em microsegundos. E essas decisões, e como é intuitivo, o que acaba acontecendo é que eu estou totalmente envolvida tanto na parte mais pragmática, mais racional, quanto na parte emocional daquela situação. E eu tomo a decisão tanto com componente racional, quanto com componente emocional. E o componente emocional nas nossas decisões, muitas vezes ele representa 90% da decisão de uma maneira geral. E aí, como é intuitivo e como é emocional, a percepção que eu tenho daquela situação afeta totalmente a decisão que eu vou tomar. E aí, e por isso mesmo que negociadores habilidosos são muito hábeis em gerenciar essas táticas que fazem esse gerenciamento, esse equilíbrio, esse balanceio entre as táticas, da percepção de poder. Então, quando eu consigo identificar a tática que está acontecendo ali, eu consigo subir no helicóptero. E aí eu consigo gerenciar aquela emoção, eu consigo separar aquela emoção do que está acontecendo. E por isso mesmo que, por exemplo, em cursos de negociação, quando a gente tem uma formação estruturada em negociação, a gente sai do intuitivo, toma consciência de como eu ajo como negociador, como quais são os 9 elementos que impactam nas minhas decisões como negociador, e aí eu treino. Para quê? Para aprender a gerenciar e para tomar boas decisões ou decisões diferentes que vão potencializar o meu resultado de negociação naqueles microsegundos. Então, é mais ou menos parecido com da maneira como se treina pilotos de avião, por exemplo. Os pilotos de avião, eles entram naqueles simuladores enormes e aí o que eles fazem? Eles treinam exaustivamente, diversas vezes, e aí de maneiras diferentes, as situações em que eles encontram numa situação normal de voo. Para quê? Porque na hora que ele tem 3 ou 4 segundos de tomar uma decisão, se ele vai arremeter, se ele vai embicar o avião para um lado, se ele vai mudar a altitude, se ele vai mudar o ângulo, enfim, aquelas decisões que o piloto tem que tomar e que muitas vezes ele tem pouquíssimos segundos para tomar e tem um impacto danado na quantidade de vidas e no resultado final, ele é super treinado para já conhecer essas situações e antecipar e reduzir o tempo que a gente precisa, melhorar as chances de tomar uma decisão acertada. Quando a gente forma negociadores, a gente faz a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente tem aquela clássica do tira bom e tira ruim, quem participa de negociações vê essa tática acontecendo todos os dias, mas nem sempre a gente consegue sair delas. Como é que é essa tática? Aquela famosa tática que a gente vê nos filmes que tem um investigador, uma sala de interrogatório em que tem lá o tira-bom do FBI ou da polícia que faz o papel de bonzinho e aí tem um que faz o papel de mal. O que faz o papel de mal, o que ele faz? Ele altera a percepção de poder de quem está sendo interrogado. E aí a pessoa se sente... E qual o objetivo disso? É mudar o ângulo, a maneira como a pessoa percebe a posição dela e com a quantidade de informação, enfim, como ele vai ceder naquela negociação. Aí vem o tira-bom e faz o quê? Ele oferece tipo, um acolhimento emocional, ele oferece
de uma maneira tática, uma percepção de que teve um balanceamento de poder e que o interrogado está numa situação mais confortável. E aí se utiliza essa tática para quê? Para garantir que na hora que ele percebe que ele está numa situação mais confortável, ele ceda mais informação. Então você piora a situação dele para na hora que aparentemente melhora, ele se sente mais confortável e aceita o acordo que o Tirabum tá oferecendo. Quem participa de negociações no dia a dia vê essa tática acontecendo o tempo todo. E como que funciona isso? Funciona na forma de, sabe o que é? Meu chefe, não sou eu que não quero conceder esse desconto para você. É o meu chefe. É ele que não deixa eu fazer. O que está sendo usado ali nesse caso? A tática do tira bom e do tira ruim. Eu sou super bonzinho, eu tô do teu lado, mas tem uma pessoa malvada lá que não deixa isso acontecer. E essa pessoa malvada é meu chefe. Ou o sistema. O famoso, não sou eu. É o sistema que não deixa fazer. Então, é a tática do tira bom e do tira ruim sendo usado no nosso cotidiano. Então, o que a gente faz quando a gente identifica uma tática? O primeiro passo é olhar. Como é que a gente faz para sair de uma tática, né? O primeiro passo é identificar essa tática e depois decidir como a gente vai vencer, sair daquela situação. Vou trazer para vocês aqui um último filme, um terceiro filme, que é uma cena super bacana da La Casa de Papel, aquela série da Netflix, que aliás é uma série que tem um monte de cenas de negociação, e aí a gente analisa quais são as táticas que foram usadas. Então, o que eu quero que vocês façam? Subam no helicóptero e observem, em primeiro lugar, quais são as concessões que estão sendo buscadas ali. E se essas concessões são feitas. É uma cena de negociação entre o professor e a inspetora Murijo, lá, na primeira temporada. Tá? E aí, dá para entender a cena mesmo quem não assistiu a série. Então, observem quais são as concessões que estão sendo buscadas e se elas são obtidas ou não durante aquela conversa, como é que elas são plantadas. A segunda coisa, eu quero que vocês observem as táticas que são usadas. E aí eu vou deixar para vocês, dá para a gente ficar falando de táticas aqui o dia inteiro, é super bacana esse assunto. É muito legal. E aí eu vou deixar para vocês outros filmes, que aí vocês acessam no nosso YouTube, enfim, vocês podem se divertir olhando isso. Mas esse filme, ele traz coisas interessantes. Então, as concessões e as táticas, a gente vai falar dela. Super legal essa cena, né? E tem diversos elementos, dá pra gente falar de várias coisas. Vou resumir aqui para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Mas o que a gente traz aqui? Algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Qual a dinâmica da conversa? O que as duas partes estão tentando fazer o tempo todo? Daí, eles estão tentando estabelecer poder. Então, o professor quer deixar claro a que ele veio e, na verdade, que ele quer ganhar tempo ali, porque eles precisavam imprimir o dinheiro e ele precisava ganhar tempo da polícia sem a polícia intervir. E o que ela quer é descobrir o que ele quer e ainda por cima conseguir que ele libere os reféns. E aí ela pede uma concessão no meio da conversa, que é libera as crianças, porque as crianças, enfim, não tem nada a ver com isso, e periri, parará. Pede uma concessão como uma troca no meio da conversa. E aí, o segundo ponto é qual estilo que ele utiliza. Isso é uma das questões táticas mais elementares, mas uma das questões táticas mais importantes em negociação. Ele utiliza um estilo mais brando, mais suave no início, ou ele já entra logo de cara chutando a porta? Ele utiliza um estilo mais brando, né? Mas, oi, como está? Como é que você tá? Qual é o teu nome? Um prazer falar com você. Fala super suave. E observa a diferença entre o conteúdo e o processo, a forma. Ele entra com um estilo super suave, falando, sendo educado e etc. Tal. Mas o conteúdo dele é sempre super claro, super objetivo, super agressivo, que é
Ele vai delimitando ali a zona de atuação. Então, ele separa muito bem de conteúdo e processo. Então, isso é uma das grandes táticas. A gente entra chutando a porta ou a gente entra brando. A gente negocia de uma maneira super agressiva ou a gente negocia de uma maneira super cooperativa. E independente de como a gente é, porque cada um tem uma característica, e aí dá pra gente aprofundar bastante nisso, cada um tem uma característica, mas independente da tua característica, qual é a intenção e o que é que precisa para esse caso, para esse momento, para essa situação de negociação. Então, isso é uma das táticas. Como é que eu vou negociar? Eu vou negociar cooperativamente ou vou negociar agressivamente? Tem impacto danado no relacionamento. O segundo, aí tem várias outras táticas, como por exemplo, qual o objetivo dele falando do helicóptero para o Brasil? Ele nunca quis um helicóptero para o Brasil. E quem conhece a série inteira sabe que não tinha nada a ver com isso. Na verdade, o que ele queria? Ele queria despistar. É a famosa tática do despiste, ou de cortina de fumaça, que a gente chama. Que é, joga uma cortina de fumaça, deixa o outro lado lá, o que está acontecendo aqui? Deixa eles plantados lá, que desvia da negociação e você obtém as concessões nesse meio tempo. Então, o que ele queria como concessão? Ele queria ganhar tempo, basicamente. E ele conseguiu jogar uma grande cortina de fumaça ali. Outra tática que tem, que é super comum da gente enxergar, no final ele vira e fala assim, me deixa pensar. E aí ele ganha mais alguns dias, sei lá quanto tempo ele ganha. O me deixa pensar é uma baita de uma tática que a gente usa direto. Usei com meu filho durante o dia. Beleza. Para aí, me deixa pensar. E a gente usa isso direto, comercialmente a gente usa o tempo todo. É uma tática e as pessoas usam com a gente. Então, estou trazendo as táticas super corriqueiras, que não precisa de nenhuma sofisticação e que a gente encontra no dia a dia. E quando ele fala para ela, da próxima vez, um tailleur de mulher pode ser de calça ou de saia. Da próxima vez, seja mais específica. O que ele está fazendo ali? Ele está batendo nela. E para que isso? Para alterar a balança do poder. Então, o que ele faz quando ele faz isso? Ele dá uma nela e fala assim, escuta aqui, ó, da próxima vez, seja mais específico. É um escuta aqui. Tá? Mas ele dá um escuta aqui de uma maneira inteligente, né? Utilizando não exatamente essa, não literalmente. Então, enfim, tem uma série de táticas que a gente identifica aqui. Todas essas táticas, elas têm nome. Então, cortina de fumaça, tática do salame, tática do tempo, a tática da agressividade, enfim. A gente identifica 52 táticas diferentes que são super presentes em negociação. E aí, o que a gente faz? Aprende a identificar essas táticas, que elas vêm camufladas em comportamento, e aí, em cima, a partir do momento que a gente identifica, fica super fácil da gente lidar com essas táticas. Olha que coisa legal. E aí eu queria trazer 2 outros elementos só para a gente encerrar aqui para vocês do filme. Olha que 2 coisas legais. Olha que coisa legal. Quando termina, o inspetor Angel lá, o assistente lá, o inspetor de polícia, ele vira e fala assim, poxa, que classe de louco zomba da investigadora, da negociadora do caso na frente do mundo inteiro. Aí ela é tão experiente que ela sobe no helicóptero e ela fala assim, ele não é louco, ele está usando uma tática. E ele está usando a tática justamente de se mostrar louco, insano. Para quê? Para fazer com que eles se percam na espinha dorsal, no que é valor da negociação. Assim que ele consegue ganhar tempo. Isso é uma baita de uma tática. Ela, como ela é experiente, ela sacou isso de cara. E aí, queria trazer uma coisa para vocês. Ele utilizou uma tática que é a tática do que você está vestindo? Quem de nós, mulheres, nunca passou por isso? E aí tem uma coisa que quem traz isso, Harvard todo ano publica uma série de pesquisas sobre as técnicas de negociação. E uma das técnicas que eles publicam, uma das táticas que eles publicam que são mais utilizadas é a tática do gênero, e funciona as táticas em relação a mulheres e outros elementos de preconceito. Por quê? Em primeiro lugar, porque existe uma percepção na sociedade de que vale menos.
E aí o que o Harvard diz, tem um estudo super interessante sobre isso, que fala que as mulheres já entram perdendo nas negociações. Pragmaticamente, matematicamente falando. E entram perdendo por quê? Porque a percepção de poder da mulher para a sociedade, de uma maneira geral, é menor. Então, é como se... Então, na hora que uma pessoa vai negociar com um homem ou vai negociar com uma mulher, é lógico que varia o assunto, né? Mas, de uma maneira geral, principalmente nas negociações corporativas, que é o que Harvard analisa, as negociações de negócio, né? E o que se acaba identificando? Os homens, de uma maneira geral, os negociadores que estão do outro lado da mesa pedem mais concessão para as mulheres do que pedem para os homens. Então, a mulher, ela recebe uma pedida de concessão maior. E aí, como a pedida de concessão é maior, e ainda por cima tem uma questão de autoestima, né, de autopercepção, de poder, na qual nós somos educadas, não tem nada a ver com... As mulheres não são amigas e não sei o quê, não necessariamente tem a ver com isso. Mas tem a ver com uma questão de educação, da questão de uma hierarquia que é cultural. E o que acaba acontecendo é que as mulheres tendem a ceder mais. E o que falam os estudos de Harvard, já faz uns 15 anos que tem esse tipo de estudo, e consistentemente eles publicam isso, que fala que isso é uma questão de... Acontece por quê? Porque a negociação ela é recheada tem a ver com a percepção de poder, e toda vez que eu entro numa negociação achando que eu valho menos, ou que socialmente, de uma maneira geral, eu tenho menos valor, eu tendo a conceder mais e o outro lado tende a me pedir mais. Então aqui vai uma dica, que é uma coisa que eu queria deixar como mensagem, já que estamos só em mulheres, né? A gente só consegue receber de concessão, a gente só negocia numa negociação o que a gente tem na cabeça, o que a gente acha que vale. E aí tem algumas pessoas, algumas culturas, como a cultura árabe, a cultura judaica, que são geralmente treinadas para negociar e para identificar o valor que está presente numa negociação. Nem todo mundo é treinado para isso. E aí, isso é uma coisa super relevante. Identificar qual o valor que você tem. Planejar antes, né? Se antecipar. Falar, cara, é isso que eu valho, é isso que a outra parte vale. O que eu vou pedir de concessão? O que eu vou conceder de concessão ali? São elementos fundamentais em negociação. E às vezes a gente planeja, às vezes a gente não consegue planejar, porque as negociações elas estão presentes, a gente negocia cada minuto da nossa vida. E aí aprender a identificar como que você é como negociador e como essas táticas efetivamente agem em você, tem um valor e traz um ganho super grande. Então, pessoal, espero ter contribuído com vocês. A negociação é um tema super amplo. A gente já teve curso de negociação em que a gente ficou 4 dias seguidos numa sala só treinando negociação. É um dos cursos mais divertidos que a gente tem. Na verdade, tem o curso de oratória, de facilitação, que é o curso que eu amo, tá no meu coração, e o curso de negociação é o curso que eu mais me divirto, porque é um curso que tem esses elementos, essas coisas que a gente passa no dia a dia. Tá? E acaba, no final das contas, se divertindo, vivendo grandes emoções de aprender como é que a gente pode negociar melhor. E aí eu quero compartilhar com vocês que no dia 23 e 24 de setembro, a gente tem o curso Power, que é um curso de negociação online. São 4 horas por dia, são 8 horas no total, que ele traz justamente os 9 elementos, os 9 comportamentos. A gente pratica, então esses elementos eles estão todos interligados nas decisões que a gente toma. Ele traz esses 9 pilares, a gente pratica. Como é que a gente identifica as táticas, identifica as concessões que estão sendo pedidas, como é que a gente faz as concessões e pratica. Para quê? Para treinar como a gente treina piloto de avião, como eu falei para vocês. E com isso a gente tomar boas decisões e melhorar o resultado das nossas negociações no dia a dia. A gente tem uma parceria com a Companhia Empreendedora e para quem é da Companhia Empreendedora, tem um desconto especial, sai 12 de R$ 46,65. Muito bom, turma.
Então, em cima da hora, vamos abrir para algumas perguntas. Já tem pergunta aqui no chat. E aí, Marina e Nara, vocês orientam com relação a próximos passos. Tudo bem? Bom, obrigada, Tati. Incrível como sempre. Já fiz várias anotações, anotei tudo. Agora eu ando colando post-it por aqui, porque daí eu bato o olho já de cara, já sei, né? Tem uma pergunta aqui da Silvia. Cadê a Silvia? Já foi? Não vai ouvir a pergunta dela? Bom, mas vamos fazer, né? Eu também coloquei aqui o link, se alguém quiser dar uma olhada lá nos itens que tem no curso, já está aqui. Ela pergunta assim, no caso de e-commerce, que temos cultura de barganha, como é que é pedir algo em troca do mesmo valor da concessão? É o famoso frete grátis somente a partir de X, né, da compra de tanto? Se isso é a barganha ou não, acho que era isso que ela queria saber. É exatamente isso, uma tocharada. Então, no e-commerce, por exemplo, que a gente não tem essa negociação de vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a gente tem que ser mais pragmático, o que a gente faz? A gente dá um desconto em troca de volume, a gente dá um frete grátis em troca de uma antecipação de pagamento, enfim, a gente combina os diferentes elementos da oferta que são valor para o cliente para oferecer as concessões. Quando a gente está precificando e quando a gente está comprando ou vendendo, nada mais, a gente não tem nada mais, nada menos do que concessões sendo feitas ali. E aí, pedir alguma coisa em troca é super importante para não destruir valor, para realmente a gente construir o valor do nosso produto. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, que está por aqui. A Rê vai ligar o microfone, que ela deu uma mexida ali. Rê. Não, na verdade eu não vou fazer uma pergunta, eu vou contar um caso que aconteceu essa semana, é super engraçado. Eu recebi a cotação de para um trabalho comigo, e como estava na pandemia, na pandemia, tal, eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu já tinha feito umas promoções, né, para retorno do estúdio, enfim. Aí uma pessoa falou assim, fulana me indicou você, que fez um trabalho com você e tal, e eu queria fazer umas fotos, assim, eu falei, tá, vou te passar. E aí já passei o valor, né, um pacotinho fechado e tal, com o valor, ela falou assim, então, mas deixa eu te falar uma coisa, eu só tenho a verba de tanto, tipo assim, quase metade do que eu tinha passado para ela, que já tava com... Aí eu falei, bom, tudo bem, né, eu não posso. Mas é porque eu estabeleci que a verba era X. Aí eu, tudo bem. Tá bom, ok, próxima, né? Tipo, a sua verba não é compatível, eu não posso fazer, né? Aí ela falou assim, então, e outra coisa, e aí eu não tô em São Paulo essa semana, aí eu falei, olha, eu só posso, inclusive, na outra semana, porque eu tô fazendo um trabalho fora, tal. Aí ela falou assim, então eu também, é porque eu ainda preciso para essa semana, mas tem que ser no valor tanto. Continuou insistindo. Não. Na cara, assim. E aí, olha que coisa legal que você está falando. Vamos trazer isso para tangibilizar para conceitos, né? Para realmente aplicação de negociação. O que ela fez ali? Quando ela fala, não fui eu que estabeleci a verba, ela está tirando o poder dela. Sim. Ela está dizendo, é um desejo que eu quero e não que é um limite, uma limitação que eu quero. Porque se ela tem uma limitação, você fala assim, nossa, aquele é a delimitação da negociação dela, né? Ou eu faço aquilo, ou eu tô fora. Então tem alguma coisa maior que estabelece o poder dela ali. Na hora que ela vira e fala assim, não, mas fui eu que decidi, o que ela tá fazendo ali? Ela tá tirando todo o poder dela e falando assim, depende da minha vontade. E aí, se você me influenciar, eu compro pelo preço que eu quiser. Então, o exemplo que eu tinha um chefe que falava assim, o ego e negócios não combinam. Porque, no final das contas, o que ela tá botando ali? Ela tá usando sincericídio danado, ela tá sendo super sincera ou inocente, ou ela tá querendo dizer que é ela que manda ali. Na verdade, eu entendi que ela tava, pelo jeito que foi colocado, ela tava dizendo, é o seguinte, eu acho que vale isso e é isso que eu vou pagar. Se você, tipo, como
como se o meu serviço fosse uma coisa que não tivesse o valor que eu acho que tem, entendeu? Só que aí eu mostrei para ela, ó, não vou fazer. Sim. Não fiz. E aí ela falou, então tá bom. Então, a percepção de poder dela é que ela tinha muito poder. Do tipo assim, eu tô comprando. E essa é uma das coisas que acontece. A gente treina muito vendedores. Vocês vendem no dia a dia, né? A gente acha que quem tá comprando tem um poder muito maior do que quem tá vendendo, né? E o que você mostrou... E ela entrou provavelmente na negociação com essa mentalidade. Poxa, tô comprando, então eu mando. Tá? Não, e aí ia ficar até feio. Fica até Porque feio. assim, como ela largou no começo, já falando, ó, foi a fulana que me indicou, e a fulana tinha acabado de fazer uns trabalhos comigo, como que eu posso, além de tudo, quer dizer, ela já tinha lá a ancoragem dela do valor, ela já sabia, eu não posso virar e falar, bom, tá bom, para aquela que você que fez primeiro, eu cobrei tanto e para você eu vou cobrar menos porque você acha que vale menos, né? Tem uma inabilidade de negociação aí. E, na verdade, ela tirou ela usou uma tática contra ela mesma. Não dava. Por uma percepção de poder irreal, né? Ela achava que ela tinha mais poder do que de fato ela tinha. Exatamente. E aí uma das coisas que a gente recomenda é, quando você acha que você tem poder, testa. E testa ele de uma forma condicional. Então fala assim, beleza. E se você fizer isso? E se eu fechar se eu fechar, você faz essa semana? Então coloca sempre numa forma condicional. Vai testando o quanto você tem de poder. Eu mandei, eu falei, olha, obviamente eu não falei, eu não vou fazer, né? Não falei nada disso, eu fui bem soft. Eu falei, ó, o que eu posso fazer, né, para viabilizar isso para você, eu posso dividir, fazer, né, em mais parcelas, né? Então, aí, não. Quer dizer, ela não queria mesmo. Não. Então, e aí tem uma questão de venda também. Às vezes ela tá só sondando, ela não quer eu achei. Tal, tá? Às vezes a gente quer trazer a venda. E às vezes a gente tem que ter a habilidade de ir lá buscar e conectar com esse ego, né? Então, é o que a gente chama de ampliar a zona de acordo. Então, você, na verdade, não queria fechar aquele negócio, então beleza, nenhuma das duas fechou. Vocês não chegaram a acordo. Ela estava plantada numa posição, você estava plantada em outro e não chegaram no acordo. Às vezes, quando a gente quer fazer o acordo acontecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ampliar aquela zona de acordo. Para quê? Para trazer ela para junto. Né? Aí usar coisas como, eu também tenho limite, também usar as táticas a favor. Eu também tenho limite, não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo, enfim. Fazer pequenas concessões, e muitas vezes concessões são muito mais do que a gente chama de concessão de processo, que é a concessão da forma, mais do que concessão de conteúdo, que é a concessão de valores e tudo mais. Mas concessão na forma, assim, eu estaria super satisfeito de fechar, enfim, é uma questão de realmente trazer para junto e conectar com o que é valor para essa pessoa. Mas nesse caso, eu acho que eu teria, se eu fechasse, eu teria uma perda não a perda financeira, enfim, nada disso, mas como era como se fosse a Nara fizesse um ensaio e aí a Marina quisesse fazer pedindo menos e eu fizesse por menos para a Marina, entendeu? Era mais ou menos assim a relação, então não dá, né? Tem que ter uma média de mercado. Aí, a perda, eu acho que ali a perda seria uma perda até de credibilidade em relação a futuras negociações com outras pessoas. E outros clientes, com certeza. Muito bom. Legal, muito bom, Tati. Obrigada mais uma vez, obrigada, Si. Boa noite, gente. Obrigada.